Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de fenômenos de transportes e mecânica dos fluidos. Hoje nós daremos início à unidade 5. Na unidade 5, nós vamos ver as equações do movimento na sua forma diferencial. Na aula passada, nós já vimos as principais equações do movimento na sua forma integral, e hoje nós vamos ver a análise diferencial delas, como se estivesse analisando para uma pequena partícula. Nessa aula, nós vamos revisar os principais conceitos que nós vimos na aula passada, mas agora nós vamos analisar eles de uma forma diferencial. Então, nós vamos aplicar a análise diferencial para o princípio de conservação de massa. Nós também vamos aplicar análises diferenciais em um sistema de coordenadas retangulares e cilíndricas. Nós vamos ver o caso simplificado de um escoamento sobre uma linha de corrente novamente. Nós vamos ver o movimento de uma partícula fluida na sua forma diferencial, assim como para partículas em rotação e deformação do fluido. E com base nesse sistema de equações que nós vamos encontrar, nós vamos chegar diretamente à equação de Navier-Stokes, que é uma das principais equações da mecânica dos fluidos. Mas antes disso, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós utilizamos o teorema de transporte de Reynolds. Lembrando que o teorema de transporte de Reynolds ele associava qualquer propriedade extrínseca do meu sistema com o meu volume de controle e minha superfície de controle da propagação de uma propriedade intrínseca qualquer, em que essa propriedade intrínseca é proporcional, é multiplicada pela massa. Aqui na aula anterior, a gente tinha utilizado a letra B e Bzinho, e aqui ele está simplesmente escrevendo uma outra notação, que é em função de N e Nzinho, onde Nzão é igual a M vezes o meu eta aqui, tá? Ou Nzinho. Tá? Então, é a mesma equação que nós tínhamos visto na unidade passada, apenas escrita de uma forma diferente. E aí nós vimos o caso em que N ou o meu Bzinho era igual a 1 e eu tinha o meu princípio de conservação de massa. Depois nós utilizamos o teorema de transporte de Reynolds, aplicados à equação de conservação de momento linear, e nós obtivemos o seguinte sistema de equações, onde aqui eu tenho as minhas forças de superfície, aqui minhas forças de campo, aqui a aceleração do meu volume de controle em relação ao referencial não inercial, e aqui então as integrais sobre o meu volume de controle e minha superfície de controle, tá? Para minhas coordenadas x, y e z. Nós aplicamos o mesmo sistema para a conservação de momento angular, onde a gente tinha aqui, ele era igual ao torque, né? Então eu tenho aqui o torque de trabalho que está fazendo o meu sistema, aqui em relação a o torque em relação à minha gravidade, e aqui em relação às forças de superfície que estão atuando no meu sistema, e vão ser igual, então, às integrais do meu momento angular. Onde aqui eu tenho a integral do meu momento angular vezes a minha derivada parcial no tempo, e aqui eu tenho a integral de superfície do meu momento angular vezes ρ vezes v vezes a superfície do dA, ou seja, o momento angular que atravessa a minha superfície de controle. E nós finalizamos então a aula aplicando para a primeira lei da termodinâmica, ou lei de conservação de energia, onde minha propriedade B era o meu E, que é a minha energia dividida pela massa, e aqui o meu Ezinho, então, já era a propriedade extrínseca que a gente estava encontrando. E a gente viu também que esse Ezinho podia ser escrito da seguinte forma, quando a gente utilizou essa equação para calcular a conservação de energia
sobre o meu sistema. E a gente viu todas essas equações de uma forma bem completa e nós fizemos uma série de exercícios, então, com simplificações que podem ser aplicadas em determinadas situações. Então, tem algumas simplificações que são muito importantes a gente lembrar, como qualquer simplificação que acontece para um fluido incompressível. Então, se eu estou trabalhando com um fluido incompressível, o meu ρ vai ser constante. E aí eu vou ter uma série de propriedades que eu vou simplificar no meu problema, utilizando a equação da continuidade. Eu vou ter que o meu divergente do meu campo de velocidade vai ser igual a zero, por exemplo, é uma das propriedades que vem a partir dessa simplificação. Depois nós vimos também o que são fluxos permanentes, ou seja, fluxos permanentes eles não têm variação no tempo, então todas aquelas minhas derivadas parciais em relação ao tempo, elas são iguais a zero. E nós tivemos também, calculamos o escoamento médio, quando a gente pode caracterizar um escoamento a partir de um escoamento médio e um escoamento sem atrito. Isso daí vai acarretar, então, por exemplo, no escoamento sem atrito, a gente pode desconsiderar os trabalhos feitos por atrito ou também desconsiderar a relação da viscosidade da minha superfície em alguns casos. Então é importante vocês sempre lembrarem quais que são as simplificações que estão associadas a cada um desses termos. Agora nós vamos começar falando então do princípio de conservação de massa na sua forma diferencial. Então aqui nós temos a nossa equação de conservação de massa na sua forma integral. E aí eu pergunto para vocês então como que ela ficaria na sua forma diferencial. Então, para calcular na sua forma diferencial, primeiro nós vamos definir aqui, então, um volume de controle na sua forma diferencial, tá? E aí eu vou ter que uma aresta desse meu volume de controle vai se chamar dx, outra aresta dy e outra aresta dz. E aqui eu tenho as seguintes componentes de velocidade. No centro da minha partícula, ela está se movendo com velocidade w na direção z, u na direção x e v na direção y. E aí, para mim calcular, então, o quanto que essa minha partícula variou desse ponto até aqui, tá? Até aqui, eu vou ter aqui, vou projetar aqui nessa superfície aqui, isso vai me dar daqui até aqui, eu vou ter que meu ρ, nesse ponto da superfície aqui, vai ser ρ de x mais o meu dx sobre 2, tá? Então, o ρ desse ponto aqui até esse aqui. E nesse ponto, desse lado da minha superfície aqui, eu posso projetar ele aqui, eu vou ter aqui meu ρ de x menos dx sobre 2, tá? E aí, então, eu posso fazer uma expansão da minha série de Taylor para calcular quem que é o meu ρ em dx mais dx sobre 2, ou seja, nessa posição aqui. Quem que vai ser meu ρ? Ele vai ser o meu ρ mais a minha derivada parcial de ρ em relação a x, dx sobre 2, que foi o tamanho dessa variação aqui, tá? E esse seria o primeiro termo da minha expansão, meu primeiro termo da minha expansão da série de Taylor. E aí, meu segundo termo da minha expansão da série de Taylor é a minha derivada parcial, minha segunda derivada parcial em relação a x de ρ. E aí aqui eu tenho 2 fatorial vezes 2dx sobre 2 ao quadrado. E aqui eu vou ter o meu termo de terceira ordem, que vai ser a minha derivada, vou escrever aqui, seria a minha terceira derivada de ρ sobre dx na relação 3. Aqui eu teria 3 fatorial.
vezes o meu dx sobre 2 ao cubo, mais, e assim vai, tá? Só que esses termos aqui, quanto mais eu vou avançando na série de Taylor, vocês já viram isso na disciplina de cálculo, quanto mais eu vou avançando na série de Taylor, menor vai ficando a influência desses meus parâmetros, tá? Então, nós vamos cortar a nossa série de Taylor aqui e nós vamos ficar apenas com essa expressão, que são os termos de maior significância para a minha expansão da série de Taylor. E isso aplicando, então, para ρ, se eu aplicar para u, a minha velocidade eu posso aplicar da mesma forma e eu vou obter a minha expansão na série de Taylor para saber o quanto que minha velocidade u é nessa superfície do meu volume de controle diferencial. Tá? Então, aqui eu vou ter u mais du dx vezes dx sobre 2, tá? Expansão da série de Taylor. Isso eu calculei, então, para essa face aqui, que era a minha face positiva. Então, eu estava trabalhando com essa face positiva aqui. E aí, se eu estiver trabalhando, quiser saber nessa minha face aqui, a gente já tinha falado como é que ficaria, eu ficaria, então, com x e dx sobre 2. Tá? E aí, então, quem seria? Seria o meu ρ, que é o meu valor esse no centro do meu volume de controle, mais o quanto que ele variou ao longo de x, da posição essa de x até dx sobre 2. Tá? E aí eu fico, então, com essa expressão, fica ρ menos d ρ dx de dx sobre 2, considerando apenas a primeira ordem de expansão da minha série de Taylor. E aqui, então, para ρ, e aqui para a minha componente de velocidade na direção 1. E agora, se eu quiser calcular o meu fluxo sobre todas as superfícies dessa minha superfície de controle, tá? Aqui, sobre todas elas, as minhas 4 superfícies de controle, eu vou ter, então, na minha superfície de esquerda, da esquerda, para ρ, tá? Que a gente tinha visto aqui. Eu vou ter, então, menos ρ, porque está passando aqui pela superfície da esquerda, e aí eu vou ter o meu d ρ dx sobre 2. Isso aqui é o que a gente tinha visto, tá? Na equação anterior, que vai estar multiplicado, então, que é o meu fluxo, né? O meu fluxo é ρ vezes v, vezes o meu v, então, que é a expressão que a gente tinha visto aqui na equação anterior. Eu vou voltar aqui para vocês relembrarem dela. Então, aqui eu estou trabalhando sobre essa minha superfície aqui. Sobre essa minha superfície aqui. Tá? E aí eu vou ter aqui o meu valor de ρ sobre essa superfície e o meu v, que vai me dar o meu fluxo sobre essa superfície aqui. Tá? Então, vamos supor que tem um fluido entrando aqui. Eu tenho um fluido entrando aqui sobre a minha superfície. E aqui vai estar como ela vai estar variando em ρ. E aqui vai ser como ela vai estar variando em v. E aí, então, eu multiplicando ρ por v, eu vou estar multiplicando, então, sobre essa superfície aqui, tá? Essa superfície, eu vou estar multiplicando ρ e v em dy dz, tá? Então, o que é o meu dy? Aqui o meu dy e o meu dz, que é a minha superfície, vai ser o meu dA, tá? E aí eu vou ter, então, se eu aplicar essa multiplicação, eu vou ficar aqui com ρ vezes u, vezes dx dz, tá? ρ vezes u, dy dz, mais 1 meio, tá aqui 1 meio, de u vezes ρ dx, mais ρ vezes du dx, e aí esse dx aqui vai sair aqui para fora, ele vai estar nas duas expressões, tá? E aí, então, eu fico com essa expressão aqui para o que estiver aqui nessa posição
menos x, que vai ser essa face aqui. Para minha face da direita vai ser a mesma coisa, mas eu vou ter x positivo, então essa face aqui, tá? Vai ser a mesma coisa, aqui eu tenho o meu dA, aqui o meu dA, aqui o meu V. Aí aqui lembra que nessa fase aqui era positivo, do segundo termo da minha expansão da série de Taylor, tá? Então era positivo, e aqui o meu ρ. E aí multiplicando, então, eu vou ficar com essa expressão aqui, que é similar àquela anterior, exceto aqui nós temos aquele sinal aqui que vai estar diferente, tá? Aqui era negativo e aqui vai ficar positivo. E aí, então, eu posso aplicar para todas as outras faces, né? Então, aqui, quando eu calcular no fundo, aqui no fundo, nessa superfície aqui, eu vou calcular para y, eu vou ter aqui de dy menos dy sobre 2, e aí eu vou ficar, então, com ρ menos essa expressão, o sinal aqui vai ficar negativo porque é nessa face inferior, e aqui eu vou ficar, então, com essa expressão aqui que vai ser negativa, essa expressão aqui vai ser positiva, tá? Que vai ser o meu ρ vezes o meu dA. Meu dA aqui é dy dx vezes o meu dz, tá? O z está nesse sentido aqui. Aqui é o meu dA. Tá? Então, fazendo essa expressão aqui, eu vou obter tudo isso que está dentro da integral. E aí eu vou fazer, então, para cada uma dessas faces que eu estou trabalhando. Depois aqui no topo, depois aqui na frente, tá? E por último aqui nos fundos, que seria nessa região aqui atrás do meu cubinho. E aqui nós podemos observar uma simetria, então, dos resultados, tá? Aqui eu tenho menos o ρu dy dz, e aqui eu tenho positivo ρu dy dz. Então, se eu somar todos esses termos que estão ali atravessando minha superfície de controle, esse aqui vai cancelar com esse aqui vai cancelar com esse aqui vai cancelar com esse aqui. Aí aqui eu vou ter o meu dx dy dz, dx dy dz, dx dy dz em todos esses termos aqui. Então, minha expressão final vai ficar em função de dy dz. E aqui eu vou ter 1 meio mais 1 meio vai ser igual a 1. 1 meio mais 1 meio vai ser igual a 1. 1 meio mais 1 meio vai ser igual a 1. Tá? Todos eles são simétricos. Tá? E aí, então, eu vou ficar com a seguinte expressão para esse lado da expressão aqui. Tá? Se eu somar tudo desse lado da expressão aqui, eu vou ficar com o seguinte resultado. E aí, que seria o meu ρ v dA sobre a superfície do meu volume de controle. Lembrando que o meu volume de controle ele era definido por dx, dz e dy. Então, a integral sobre a superfície de controle, aqui de meu ρv dA, de massa que atravessa essa minha superfície de controle, pode ser calculado, então, por essa expressão aqui. E se eu observar, então, aqui, essa expressão aqui, eu tenho u dρ dx mais ρ vezes du dx, tá? Eu apenas copiei a última expressão do slide passado para cá para a gente trabalhar. Isso aqui, se a gente olhar essa expressão aqui, ela vai nos lembrar alguma coisa muito que a gente já conhece há muito tempo, né? Se eu tiver, então, a minha derivada parcial, vamos dizer em x, tá? De u vezes v, tá? Seja u v qualquer uma das qualquer variável,
isso aqui vai ser igual a U vezes dx, né, de dv, mais o meu v du sobre dx, tá? Então, se eu analisar esse termo aqui, na verdade, eu posso voltar ele para dentro de uma derivada, né? Então, eu posso escrever aqui que o meu d sobre dx de quem? De meu ρ vezes u, tá? Vai ser igual a toda essa expressão aqui. E o mesmo eu posso observar em todas as outras variáveis. Tá? Então, isso aqui nada mais, nada menos é que uma derivada parcial. E aí, então, eu posso botar ela de volta para dentro dessa derivada aqui para simplificar, para ficar um pouco menor essa expressão que a gente está calculando. Então, reescrevendo essa expressão aqui de uma forma um pouco menor, eu vou pegar todos esses termos aqui e vou simplesmente reescrever ele como essa soma aqui, tá? Só para simplificar, então, a nossa expressão ela ficar um pouquinho menor. E eu vou chamar essa, então, como a integral de superfície do nosso cubo diferencial. E agora nós temos que fazer o mesmo processo para calcular para o volume, que a gente precisa saber qual que é a nossa variação de massa dentro do nosso volume diferencial. Como que eu faço isso, então? Deem um pause no vídeo e pensem como que vocês fariam para resolver essa expressão vocês mesmos. Vamos pensar, lembrar então no meu volume diferencial, quem que é o meu dV, tá? Assim como a gente tinha escrito o meu dA, vamos escrever quem que é o meu dV, tá? Então, se aqui eu tinha o meu dx, dz, dy, tá? O meu dV, a minha diferencial do meu volume, eu posso escrever ela como dx, dy, dz, correto? Então, aqui eu posso escrever que isso aqui vai ser igual ao meu d dt, da integral sobre o meu volume de controle de ρ dx, dy e dz, correto? E aí, então, como o meu volume de controle ele é diferencial, eu posso, então, calcular aqui, escrever que isso aqui vai ser igual ao meu d dt de ρ dx, dy, dz, já que a integral sobre o meu volume de controle de dx, dy, dz vai dar o meu próprio volume de controle, que é dx, dy, dz. Então, reescrevendo aqui um pouco mais bonitinho, tá? Nós vamos ficar, então, com que a minha integral do meu volume de controle para esse volume de controle em coordenadas cartesianas, cúbico, vai ser igual a dt de ρ dx dz, que é a integral do meu dv. Então, eu posso reescrever isso como ρ dt de dx, dy, dz. E isso vai me dar a minha taxa de variação de massa no meu volume de controle diferencial. Então, enquanto que essa expressão aqui nos dava a integral de superfície para o nosso cubo diferencial, ou seja, tudo aquilo que passou de massa através da superfície do meu volume diferencial, e aqui vai dar a taxa de variação de massa no volume de controle diferencial, ou seja, tudo aquilo quanto que ela variou a minha massa no tempo dentro desse meu volume de controle diferencial. Então agora basta a gente juntar as duas expressões e ver como é que fica, tá? Então vocês podem voltar no slide anterior, dar uma pausa e reescrever aqui como que fica
a expressão juntando a minha integral sobre o meu volume de controle, a minha taxa de variação do tempo de massa sobre o meu volume de controle, mais a integral de superfície, ou seja, aquilo que atravessa de massa sobre o meu volume de controle, para um volume de controle diferencial. Ok, já escreveram? Dê uma pausa no vídeo para escrever, tá? Então aqui, eu voltei aqui para ficar mais fácil da gente ver. O que eu vou pegar? Eu vou pegar essa expressão aqui, e vou pegar essa expressão aqui, e vou escrevê-las juntas, tá? Eu vou escrever aqui embaixo para ficar mais fácil da gente visualizar. Então eu vou ficar com d ρ. Isso aqui é ρ, tá? Não é p. ρ dt dx dy dz mais meu del ρ u sobre del x mais meu del ρ v sobre dy mais meu del ρ w sobre del z. Isso tudo multiplicados por dx, dy, dz. Isso aqui tudo a gente viu que era igual a zero na aula passada, tá? Porque a taxa de variação de massa no meu sistema, ela tem que ser igual a zero. É a definição de sistema de controle, né? E aí eu tenho aqui dx, dy, dz, dx, dy, dz, eles nunca podem ser igual a zero, porque eles são as faces do meu volume de controle, tá? Eles são as faces do meu volume de controle, eles nunca podem ser igual a zero. Então, a única forma dessa expressão aqui ser igual a zero é se o meu del ρ del t mais o meu del ρ u sobre del x mais o meu del ρ v sobre del y mais o meu del ρ w sobre del w for igual a zero, tá? Então aqui, se eu juntar essas duas expressões aqui, eu vou ter que essas duas expressões aqui, elas vão ter que me dar igual a zero. Então aqui, como que fica essa expressão aqui? Somando então a integral sobre o meu volume de controle mais a integral sobre a minha superfície de controle diferencial, eu vou ficar então como o meu del ρ u mais del ρ x mais ρ del ρ v sobre del y mais del ρ w del z mais a minha variação temporal de ρ, que vai ser del ρ del t. Isso tudo vai ser igual a zero, porque a massa dentro do meu sistema não varia, tá? E a isso aqui nós damos o nome de equação de conservação de massa na forma diferencial, também muito conhecida como equação da continuidade, tá? Então essa é a nossa equação de conservação de massa na sua forma diferencial. E essa, em conjunto com a equação de conservação de momento, eu diria que são as duas equações mais importantes que vocês vão ver ao longo dessa disciplina.